Dinheiro a mais. Supremo autoriza o DF a ficar com quase 800 milhões que seriam devolvidos à União. Mas contas seguem no vermelho. Hollenberg depende dos distritais para que os salários de setembro não sejam parcelados. Enquanto isso, o Planalto também busca formas de equilibrar o caixa sem aumentar impostos e anuncia a privatização de mais de 50 estatais. Obra que nunca acaba. Mudanças no setor comercial sul já duram 4 anos e até agora trouxeram mais transtornos que melhorias. Os fatos do DF, do entorno e da política você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, uma boa tarde a você. O Supremo Tribunal Federal autoriza o governo do DF a usar 790 milhões de reais que seriam repassados à União. O valor vai ser dividido em 20 meses. Só que a verba federal não garante o fim do parcelamento dos salários dos servidores. E tem mais. Para o Buriti, apenas a aprovação do projeto de reforma da Previdência Brasiliense na Câmara Legislativa é capaz de tirar as contas do vermelho. A decisão do Supremo Tribunal Federal prevê que o governo do Distrito Federal deixe de pagar débitos com o Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, uma dívida que chega à casa dos 791 milhões de reais. A liminar do ministro Roberto Barroso diz que o perdão da dívida se dará ao longo de 20 meses, a partir do dia 19 de setembro. Isso significa que a partir do mês que vem, o GDF deixará de retirar mensalmente do caixa 40 milhões de reais. A decisão do Supremo Tribunal Federal é uma liminar, ou seja, ainda cabe recurso. Apesar de ser considerada importante para as contas públicas do DF, a equipe econômica do Palácio do Buriti a encarou como uma vitória parcial, já que, segundo o governo, não resolve todos os problemas financeiros da capital, nem evita a necessidade de parcelamento dos salários dos servidores, anunciada no início desta semana. Isso vai demorar mais de 20 meses para ser pago. Então, reduz o nosso problema de fluxo de caixa, a gente reduz de fato o problema que nós temos, mas não resolve o problema. Uma solução encontrada pela equipe econômica que poderia evitar esse parcelamento seria a criação de um novo sistema de previdência e a unificação dos fundos previdenciários já existentes. Ontem, o governo enviou o projeto de lei para a Câmara Legislativa. O governo espera que a aprovação seja o mais rápido possível para que crie efeitos imediatos. São 3 comissões, basicamente. Eu acho que depende de um esclarecimento. O governo está se esforçando nesse sentido. É um projeto, não deixa de ser polêmico, porque envolve a questão corporativa em si, né, os sindicatos. Tanto imediatismo não foi visto com bons olhos pelos deputados. Nós não podemos, de uma forma dessa pressa toda, dessa forma como está chegando isso aqui, porque será que há uma semana atrás não se sabia de nada? Sabia sim. Então a gente vai dar o tratamento adequado, com bastante profundidade. Não dá para discutir previdência complementar, nesse momento também pegando o dinheiro do IPREV, aí mistura tudo, vai dar confusão e complica muito mais a tramitação dos projetos. O que a gente vê é que o Gilberto tem uma queda de braço aí entre GDF e Câmara Legislativa. É uma pena, né? Porque, afinal de contas, o que está à parte, que acaba sendo negligenciado, é o interesse público, né? O presidente da Câmara Legislativa, o deputado Joey Vale, é uma surpresa que ele, na condição de parlamentar e de presidente do poder, não tivesse conhecimento da situação de penúria do GDF. O GDF tem uma folha de pagamentos de 1 bilhão e 700 milhões de reais por mês. Para juntar essa grana todo mês, doutor, não é fácil, principalmente num momento de crise e numa unidade da federação como é o Distrito Federal, que não tem tradição de indústria, não tem, portanto, um setor produtivo que garanta uma receita suficiente para fazer face a isso, a essa contingência que nós vivemos de um governo que gasta, incluindo terceirizados, 92% de todo o seu dinheiro para pagar salários. E aí não sobra nada para ninguém, né? E é capaz de não sobrar nem mesmo para pagar os salários de penduricalhos na Câmara Legislativa. Depois da Eletrobras, o governo anunciou a privatização de outros 57 ativos da União. O pacote inclui venda ou concessão de aeroportos e empresas como a Casa da Moeda. O Planalto espera arrecadar 44 bilhões de reais. A Renata Dourado tem todos os detalhes.
está com a gente por aqui. São muitas dúvidas que surgem nesse pacote, né, Renata? Boa tarde. É isso, Rodrigo. Boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que estão acompanhando o Band Cidade Primeira Edição. Acima de tudo, a gente sabe que o assunto privatização é sempre muito polêmico no Brasil, né? Sempre suscita vários debates e é exatamente isso que está acontecendo. E dessa vez o questionamento, o debate com relação à privatização dos aeroportos veio da própria Infraero. Então, o presidente da Infraero chegou a dizer que caso o governo privatize os aeroportos que dão lucro, o governo vai ter que gastar a mais cerca de 3 milhões de reais, causando aí um prejuízo, ou seja, fazendo com que a empresa permaneça no vermelho nos próximos 15 anos. Então, realmente é um assunto bastante polêmico. De qualquer forma, o governo já bateu o martelo, deve privatizar aí ao entorno de 18 aeroportos, além de estradas, portos também, além da própria Eletrobras, que a gente já anunciou. Então, essas privatizações devem ficar dos aeroportos, por exemplo, devem começar no segundo semestre do ano que vem. Com relação à Casa da Moeda, a fabricação de moeda, de dinheiro, a fabricação dos passaportes também, isso deve acontecer no final de 2018, também no final do ano que vem. Como você disse, aí o governo espera ter um investimento de algo em torno de 44 bilhões de reais enquanto durar essas concessões, essas privatizações, né? E realmente espera poder realmente arrecadar e melhorar um pouco assim a economia, que realmente está bastante complicada essa situação. Paralelo a isso, Rodrigo, o presidente Michel Temer continua nessa articulação política de forma frenética. Para você ter uma ideia, hoje ele se reúne, tem 9 reuniões, 9 encontros com dezenas de parlamentares. São vários os objetivos do governo, são várias as metas a serem alcançadas. A gente lembra da reforma da Previdência, que o presidente Michel Temer bate no martelo o tempo todo, que não esqueceu da reforma da Previdência. Tem também a meta fiscal, que até então a previsão de rombo é de 139 bilhões de reais. O governo apresentou uma nova proposta, uma revisão de 159 bilhões de reais, mas isso precisa necessariamente ser aprovado pelo Congresso Nacional, tanto pela Câmara quanto pelo Senado. E a ideia do governo é aprovar essa revisão da meta ainda no final deste mês. Então, são várias coisas e o governo também aguarda aí, com relação a pontos políticos, o governo quer se blindar. Por quê? Porque deve vir aí, pelo menos nos próximos 15 dias, a próxima denúncia do Procurador-Geral da República com relação ao presidente Michel Temer. A gente lembra daquela primeira denúncia que passou pelo Congresso Nacional. Essa segunda denúncia também vai passar pelo Congresso Nacional e ele quer ter uma base fortalecida, uma base aliada aí, realmente bastante firme, né, bastante ao lado dele. Por quê? Porque não se sabe quando nos próximos 15 dias. O que se sabe é que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, deixa o cargo no dia 17 de setembro, então está bem próximo. Antes disso, ele deve apresentar essa próxima denúncia e aí, claro, que o governo quer ter todo esse fortalecimento do Congresso Nacional para medidas importantes e também para que ele mesmo, né, Rodrigo, possa se fortalecer diante dessa crise política e econômica também. Rodrigo. Obrigado, Renata, trazendo informações importantes. Cláudio Humberto, privatização na pauta, que as pessoas querem saber se os serviços vão melhorar. Evidentemente, pior do que está é que não vai ficar mesmo, né? E é uma lorota essa história de que tem empresas estatais que dão lucro. Nenhuma empresa dá lucro, nem mesmo a Casa da Moeda, que vive de imprimir dinheiro, cunhar moeda e também documentos como passaporte, ganham muito dinheiro com isso, mas todos os meses, o que é que eles fazem? Vêm aqui no Tesouro Nacional pedir grana para pagar os salários e penduricalhos dos seus servidores. Custa muito caro ao Brasil manter a Casa da Moeda. Privatizar essa empresa vai livrar o Brasil de um fardo e vai também dar chance a essa empresa de ganhar asas. A Casa da Moeda já presta serviços imprimindo dinheiro para inúmeros países. A privatização só vai tornar isso melhor, mais fácil, mais ágil. E não tem nenhum problema com relação à empresa privada imprimir dinheiro, porque afinal de contas, no Reino Unido, a moeda de lá, que é a libra esterlina, a mais forte moeda do mundo, é impressa há 150 anos por uma empresa privada. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou a ação da OAB que solicitava ao Supremo que obrigasse o presidente da Câmara a dar andamento a um pedido de impeachment de Michel Temer. O entendimento para rejeitar a mudança de segurança foi que o assunto é interno do Poder Legislativo, então fica tudo lá no Congresso Nacional. Exatamente. Além de ser uma questão, a decisão é uma questão meramente jurídica, né? Tem também o seguinte, imagina um processo de impeachment sendo instaurado a essa altura. Leva um ano para que esse processo venha a ser finalmente julgado, como a gente acompanhou no caso da Dilma, no Senado e na Câmara, né? Vai ser julgado quanto? A 2 meses de acabar o mandato do atual presidente? O Brasil não merece isso, né? Eu acho que a gente está
tem que torcer para que tudo isso acabe logo, que venham as eleições do próximo ano e que possamos eleger alguém que possa conduzir o barco com a representatividade e a legitimidade das urnas. Racionamento. Vamos às regiões que estão sem água hoje. Tem Taguatinga Sul, Arniqueiras, Areal, Riacho Fundo 1, Guará, Lúcio Costa e condomínios do Jardim Botânico. Além do Sudoeste, Octogonal, Cruzeiro Novo, setor de indústrias gráficas e Esplanada da Torre. O reservatório do Descoberto amanheceu em 31,42%. Já o de Santa Maria está com volume de 38,43%. O cronograma completo você encontra no site caesb.df.gov.br. E a seguir, obras sem fim no setor comercial sul deixam um trânsito confuso, a um custo de 13 milhões de reais. O Band Cidade volta já.